o tema hoje é exatamente as 70 semanas de Daniel. Então começa aqui, olha. Começa em Daniel 9, versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, o profeta, não é? Que foi durante aquele período, né, do cativeiro babilônico, 70 anos ali. Então Daniel viveu naquele tempo. Entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Olha que interessante. Estava lá, não é, o profeta Daniel lendo a palavra de Deus e de repente ele se deparou com Jeremias 25:11. É um texto, não é, do profeta Jeremias 25:11, que diz assim: toda esta terra virá a ser ermo, desolada, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Mas quando se cumprirem, versículo 12, quando se cumprirem os 70 anos, punirei o rei de Babilônia e a sua nação, a terra dos caldeus, castigando a sua iniquidade, diz o Senhor, e farei deles desolações perpétuas. E ele continua falando, né? Jeremias aqui 25:11. E é interessante que Daniel, um homem sábio, né, estudioso, agora vamos voltar lá em Daniel 9, ele queria entender por que 70 semanas. Semanas, na verdade aqui, se você entrar no hebraico, não é, tem pessoas que procuram interpretar melhor isso, e é assim. 70 semanas, uma semana são 7 dias, certo? Mas nesse caso aqui, eram semanas não de dias, de anos. Então, uma semana teria 7 anos. Então, 70 semanas, 7 vezes 7, 490 anos. 70 semanas. 70 semanas. E por que isso é importante em escatologia? Qual foi a postura de Daniel para entender a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus ela é revelação, não é? A revelação. Então, se você não entende algo da palavra de Deus, é lógico que você tem pessoas preparadas para ensinar e tudo, mas a parte escatológica é mais complicado, porque são coisas que vêm, que vão acontecer, não é? Então, escatologia, escatos é final, término, logia, estudo. Então, estudo das coisas do fim, estudo do fim. Então, são linhas de estudo teológico nisso, não é? E Daniel, o que ele fez? Quem é o autor da Bíblia? Quem inspirou os homens a escreverem os 66 livros da Bíblia? Foi exatamente o Espírito Santo de Deus. Então, Daniel, ele começou a orar a Deus, não é? Veja aqui, em Daniel 9, a partir do versículo 19, ó Senhor, ouve, ele começou a pedir perdão, inclusive, pelos erros da nação hebreia, né, dos judeus, da nação de Israel, naquele período todo que eles estavam passando, e começou a clamar, a interceder. Olha o valor da intercessão, como é importante. Então ele começou a orar pelas nações. Versículo 20 ele diz, pela nação dele, não é? Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Olha ele falando. Ele queria entender que 70 semanas eram aquelas que Jeremias, no capítulo 25, verso 11 em diante, falou. Aí no versículo 21, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto
na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então, naquele período de oração, na verdade ele orou por 21 dias, né? Nós sabemos disso, a partir do capítulo 10 aqui, você vai ver que ele estava orando por 21 dias. Orando. Aí apareceu aquele anjo Gabriel, aquele mesmo que apareceu depois, 2000 anos depois, para Maria, não é? Para José, falando de Jesus, aquele anjo que assiste diante de Deus. E ele apareceu voando, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Observa que Gabriel é um anjo, mas quando ele apareceu não tinha asa. Tem anjo que não tem asa. A Bíblia deixa isso claro. Anjo, alguns têm asas e outros não. A gente precisa entender. E ele veio, e ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declará-lo a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. Entende a visão. Então aquele anjo veio, não é, para trazer a interpretação das 70 semanas escritas por Jeremias, que ficaram conhecidas como as 70 semanas de Daniel. 70 semanas de anos. 70 semanas de anos, tá certo? Aí o anjo começou, a partir do versículo 24, a dizer assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos, lugar santíssimo. Sabe e entende. Agora, então o anjo veio, não é exatamente para falar que essas 70 semanas, elas tinham o propósito de extinguir a transgressão do povo judeu, não é? Para dar fim aos pecados, exatamente que seria o plano da salvação em execução, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Aí ele começou a explicar quando começaram essas 70 semanas.